Como superar um ghosting e por que isso parece ser tão difícil? Se você já passou por um ghosting, provavelmente existe uma pergunta que ainda aparece de vez em quando na sua cabeça. Por quê? Não importa se faz 2 semanas, 2 meses ou 2 anos, em algum momento, principalmente quando você está aí sozinho, aquela história volta. Você lembra da última conversa, relembra uma mensagem específica, tenta reconstruir mentalmente tudo o que aconteceu e quase sempre, sem perceber, começa novamente a procurar uma explicação. Talvez você pense que falou alguma coisa errada, talvez imagine que demonstrou interesse cedo demais ou que bastava ter esperado um pouco mais para responder aquela última mensagem e tudo teria sido diferente. O curioso é que esse processo costuma acontecer mesmo quando a relação mal começou. Às vezes vocês nem chegaram a namorar, foram algumas semanas de conversa, 1 ou 2 encontros e ainda assim aquela pessoa ocupa um espaço enorme na sua mente. Isso já aconteceu com muita gente e existe um motivo psicológico para isso, então presta atenção. Mas o mais importante é que existe uma forma de sair desse ciclo, porque hoje eu não quero apenas explicar por que o ghosting dói tanto, eu quero mostrar por que o seu cérebro insiste em voltar para essa história e principalmente como recuperar a sua tranquilidade sem depender da boa vontade de quem escolheu desaparecer. Então, no final desse vídeo, você vai perceber que superar um ghost não depende de receber uma resposta, depende de compreender o que realmente ficou em aberto dentro de você. E se você se identifica comigo, com os conteúdos que eu trago aqui para você, e você quer ir além dos vídeos aqui do YouTube, eu quero te fazer um convite. Eu reuni todo o meu trabalho na Espiral do Desenvolvimento. É um espaço onde você encontra os meus livros, conteúdos exclusivos e 2 comunidades dedicadas aos relacionamentos e desenvolvimento emocional. Então, se você está começando essa jornada, existe uma comunidade gratuita para acompanhar as reflexões e participar das discussões. Ou se você deseja um caminho mais estruturado, um contato mais próximo comigo, conheça a Alfa Essencial, onde eu compartilho o método inicial chamado Método Estrutura, em aulas organizadas, exercícios práticos e conteúdos exclusivos para quem quer desenvolver relacionamentos saudáveis e maturidade emocional de forma contínua. O link para acessar todo esse ecossistema está na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Eu espero encontrar você lá. Recado dado, agora vamos começar. Presta atenção aqui, olha. Quando alguém desaparece da nossa vida sem qualquer explicação, a primeira impressão é que nós estamos sofrendo por causa daquela pessoa. Só que na prática quase nunca é apenas isso. Pensa em como um relacionamento começa. Primeiro, ninguém conhece profundamente a outra pessoa logo nos primeiros encontros. Então, o que existe é uma mistura de realidade e imaginação. Você vai descobrindo quem ela é, enquanto que ao mesmo tempo você começa a imaginar quem ela pode se tornar na sua vida. É um processo completamente humano. E você pensa em viagens que poderiam fazer juntos, imagina conversas futuras, começa a enxergar possibilidades, não porque você esteja desesperado, mas porque o nosso cérebro foi feito para projetar cenários. Quando acontece um ghosting, não desaparece apenas uma pessoa, desaparece também um futuro que já havia começado a ser construído dentro da sua cabeça. E é por isso que muitas vezes a dor parece desproporcional ao tempo da relação. Você não perdeu apenas alguém, você perdeu também uma versão do futuro que acreditava estar começando. Se você está passando por isso, eu tenho um exercício muito simples que eu costumo sugerir. Pegue uma folha e divida essa folha em 2 partes. Na primeira parte, você vai escrever tudo o que realmente aconteceu entre vocês. Na segunda parte, você vai escrever o que você imaginava viver ao lado dessa pessoa. Você vai fazer isso com calma e vai ser comum você perceber que boa parte do sofrimento não está ligado ao que existiu, mas ao que poderia ter existido. E começar a reconhecer essa diferença costuma aliviar um peso enorme. Existe também um outro motivo pelo qual o ghosting é tão difícil de ser superado. O nosso cérebro não gosta de histórias interrompidas. Então, provavelmente você já começou um livro e precisou parar justamente no momento mais importante.
Ou você estava assistindo uma série que terminou um episódio deixando uma pergunta sem uma resposta. Mesmo quando você tenta fazer outras coisas, aquela história continua ocupando espaço na sua mente. E por que isso acontece? Na psicologia existe um fenômeno chamado efeito Zeigarnik, que explica justamente isso. O nosso cérebro tende a manter em evidência aquilo que ficou inacabado. Então o ghosting produz exatamente essa sensação. A conversa simplesmente termina sem conclusão, sem uma despedida, sem uma frase que permite o seu cérebro dizer, bom, acabou. Então ele continua esperando uma explicação, esperando uma mensagem, esperando um encerramento. E aí o problema é que quanto mais o tempo passa, mais você acredita que só conseguirá seguir em frente quando essa resposta chegar. E aqui está uma das maiores armadilhas, porque na maioria das vezes isso nunca acontece, nunca vai chegar. E mesmo quando chega, raramente produz o alívio que você imaginava. Sabe por quê? Porque depois de algum tempo você já não está esperando apenas uma explicação, você está esperando que aquela pessoa devolva uma paz que, sem perceber, você colocou nas mãos dela. E esse peso é grande demais para qualquer relacionamento. Existe uma ideia difícil de aceitar também, mas que é extremamente libertadora. Nem toda história termina com uma conversa. Algumas terminam simplesmente porque alguém decidiu ir embora. Claro que seria mais respeitoso receber uma mensagem sincera. Todos nós preferimos isso, mas a ausência dessa conversa não impede que a decisão tenha sido tomada. E o silêncio, meus caros, também comunica. Não comunica maturidade nem consideração, mas comunica que aquela pessoa deixou de investir na relação. E insistir para transformar esse silêncio em diálogo costuma apenas prolongar um sofrimento que já começou. Um outro comportamento muito comum aparece alguns dias depois. Então você vira uma espécie de detetive da própria história. Você abre novamente a conversa, lê tudo desde o começo, volta mentalmente no último encontro, lembra de uma piada, de um comentário, de um emoji e tenta descobrir o instante exato em que tudo deu errado. É compreensível você fazer isso. O nosso cérebro adora relações de causa e efeito. Ele prefere acreditar que existe um único erro responsável por tudo, porque isso dá a sensação de controle. Só que relacionamentos raramente funcionam dessa maneira. As pessoas se afastam por motivos diferentes. Algumas percebem incompatibilidade, outras descobrem que ainda não superaram um relacionamento anterior. Há quem simplesmente não esteja preparado para construir um vínculo naquele momento. Também existem pessoas que têm enorme dificuldade para lidar com o conflito e preferem desaparecer a enfrentar uma conversa desconfortável. Percebe como a realidade é muito mais complexa do que você tentar encontrar a mensagem errada? Por isso que existe uma pergunta muito mais útil do que a pergunta, nossa, onde foi que eu errei? E essa pergunta é: o que essa experiência pode me ensinar sem que eu transforme tudo isso em culpa? Essa mudança parece pequena, mas ela muda completamente a direção do seu pensamento. Além disso tudo, existe uma armadilha ainda mais silenciosa que poucas pessoas percebem nessa situação. Enquanto você espera uma resposta, a sua vida entra em pausa. Você deixa de conhecer pessoas novas, você compara qualquer possível parceiro, parceira com quem desapareceu, você evita se envolver novamente porque no fundo você continua acreditando que aquela história ainda não terminou. Então é como manter uma cadeira ocupada para alguém que talvez nunca mais volte. E enquanto essa cadeira continua reservada, ninguém mais pode sentar nela. Então superar o ghosting não significa apagar a sua lembrança, significa voltar a investir energia na sua própria vida, retomar projetos, reencontrar os seus amigos, descobrir novos interesses, permitir que outras experiências aconteçam na sua vida, não para substituir alguém, mas para que a sua vida deixe de girar em torno de uma ausência. E existe ainda uma outra reflexão que eu considero talvez a mais importante desse vídeo.
Muita gente interpreta o ghost como um julgamento sobre o próprio valor. Então, se ela desapareceu, é porque eu não fui suficiente. Mas será que é isso mesmo? Pensa por outro ângulo. Imagina um amigo seu contando exatamente a mesma história. Ele conheceu alguém, as coisas pareciam caminhar bem e de repente essa pessoa desapareceu sem dar qualquer satisfação. Você concluiria imediatamente que o seu amigo não tem valor? Provavelmente não. Você diria que faltou maturidade, respeito ou coragem da outra pessoa para encarar aquela relação de forma honesta. Só que veja bem, curiosamente, nós somos muito mais compassivos com os outros do que com nós mesmos. Talvez então esteja na hora de oferecer a si mesmo a mesma compreensão que ofereceria a um amigo, porque pessoas emocionalmente maduras também encerram relacionamentos. A diferença é que elas conversam, explicam, assumem a responsabilidade pelas próprias decisões. Então, quem desaparece sem deixar nada pode estar revelando muito mais sobre a própria forma de lidar com os conflitos do que sobre quem ficou esperando. E eu quero dizer mais uma coisa aqui nesse vídeo, uma ideia para você levar, tá? Superar um ghost não significa convencer seu coração de que nada aconteceu. Significa aceitar que algumas histórias terminam sem o encerramento que nós gostaríamos e ainda assim decidir continuar escrevendo os próprios capítulos da sua vida. Talvez você nunca descubra exatamente por que aquela pessoa foi embora, mas existe uma pergunta muito mais importante do que essa. Você vai permitir que alguém que escolheu sair continue determinando a forma como você vive daqui para frente? Essa decisão, ao contrário do ghost, continua sendo totalmente sua. E agora eu gostaria de ouvir de você, qual foi a parte mais difícil do ghost que você viveu? Foi a falta de resposta, a espera, ou perceber que a vida parecia ter ficado parada? Escreve aqui nos comentários que eu realmente gosto de ler essas histórias e eu sempre respondo vocês. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, porque toda semana, segunda-feira, 1h30 da tarde, tem vídeo novo. E toda primeira quinzena do mês tem vídeo só para os membros aqui do canal, então você pode se inscrever e se tornar membro e receber os conteúdos exclusivos. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!